Olá pessoal, uma boa noite a todos. Aqui estamos mais uma vez dando sequência ao nosso estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Estamos analisando, falando para vocês o capítulo 1, Eu não vim destruir a lei. Hoje vamos falar dos itens 5, 6 e 7, que é sobre o Espiritismo. Mas antes de tudo, gostaria que vocês também visitassem meu canal no YouTube, que lá logo após essa live vai estar também publicada lá essa live, para vocês se inscreverem, conhecerem mais todas as minhas palestras, estudos, vale a pena. E também quando vocês se inscrevem, ajudam a divulgar mais a doutrina espírita. Então hoje vamos falar então sobre o Espiritismo. Kardec começa o item 5 dizendo que o Espiritismo é a nova ciência que vem revelar aos homens, por provas irrecusáveis, e a existência e a natureza do mundo espiritual e as suas relações com o mundo corporal. Interessante saber isso aí. Sabemos que o Espiritismo é o Consolador prometido. Porque após a lei de Moisés, o Evangelho de Jesus, surge o Espiritismo, então, compreendido como a terceira revelação. Moisés a primeira, Jesus a segunda e o Espiritismo a terceira revelação. Que é o Consolador prometido, que foi prometido por Jesus, que está lá no Evangelho de João, no seu capítulo 14, versículos 15, 16 e 17 e 26 também. Então, o Espiritismo foi codificado por Allan Kardec a partir de quê? Da observação e estudo de fenômenos mediúnicos e da comunicação com os espíritos. Começou o seu estudo quando as mesas girantes estavam fazendo muito sucesso. Começou nos Estados Unidos, com as irmãs Fox, estendeu-se para a Europa e ele foi estudar os fenômenos. E aí começou o seu estudo, aprofundar e chegar às conclusões óbvias que vem trazer de uma forma prática para nós o fenômeno, o estudo dos fenômenos espíritas. Então, o Espiritismo não se apresenta como uma nova religião, uma religião formal, mas sim como uma doutrina de cunho científico, filosófico e moral. Sua chegada no final do século XIX marca um ponto crucial na compreensão da realidade espiritual e do nosso papel no universo. Então, as bases da terceira revelação são os seus três aspectos, falamos há pouco: o científico, o filosófico e o moral. O que é o aspecto científico? O Espiritismo busca, então, investigar os fenômenos espíritas, ou seja, a manifestação dos espíritos, através de uma observação rigorosa e de método científico. Ele procura compreender as leis que regem o mundo espiritual e as suas interações com o mundo material. A mediunidade, que é uma faculdade inerente ao ser humano, é um dos objetos principais do estudo, sendo analisada nas suas diversas formas e manifestações. E quanto a seu aspecto filosófico? Então, o aspecto científico está descrito na obra de Kardec, no livro dos Médiuns, a Gênese. A gente vai ver onde está esse processo científico. O aspecto filosófico, o Espiritismo então vem oferecer para nós uma nova compreensão da vida, da morte, da origem e do destino dos espíritos, da natureza de Deus e das leis morais que governam o universo. Ele responde a questões existenciais interessantíssimas, sobre uma expectativa lógica e coerente, baseada na imortalidade da alma, na pluralidade dos mundos habitados e a lei de causa e efeito, e, sobretudo, a reencarnação, que é uma base também da sua doutrina. E sobre o aspecto moral, o Espiritismo resgata e aprofunda os ensinamentos morais de Jesus, apresentando o amor ao próximo e a caridade
em sua ampla acepção, como a base da conduta ética. Ele incentiva o quê? A reforma íntima, a busca pela evolução moral e intelectual, a prática do bem desinteressado e a compreensão e a responsabilidade individual por nossos atos. Então, como dissemos há pouco, o Espiritismo é o consolador prometido por Jesus. Então a doutrina espírita se encaixa nas promessas de Jesus quando ele diz que enviaria o Consolador prometido, que traria novos ensinamentos e relembraria o que ele havia ensinado. Porque olha que interessante, como o Espiritismo, o que ele oferece para nós, o Espiritismo? O que ele faz? Uma gama de coisas. A primeira, consolo nas aflições. Ao explicar a lei de causa e efeito, a finalidade das provações, o Espiritismo oferece uma perspectiva de esperança, resignação diante das dificuldades da vida, mostrando que elas são oportunidades de aprendizado e crescimento. A comunicação com os entes queridos que já partiram também traz alívio e a certeza da continuidade da vida após a morte. Olha que maravilha, gente! Então nós sabemos que nós todos temos o livre-arbítrio, temos liberdade total de escolha, mas também temos a responsabilidade pelas nossas escolhas. E talvez muitas dessas aflições que nós vamos estudar lá na frente decorrem das escolhas mal feitas que fazemos, que resultam numa cobrança que a vida nos cobra, porque ferimos o equilíbrio quando escolhemos mal. Então, temos a liberdade de escolha, mas somos responsáveis por ela. Outra coisa que ele nos oferece, esclarecimento da verdade. Através da comunicação com os espíritos e da análise racional, o Espiritismo, o que ele faz? Ele lança luz sobre questões obscuras da fé e da existência, desmistificando crendices e superstições. Ele convida ao uso da razão e do bom senso na análise dos fenômenos espirituais. Então, a doutrina espírita, ela se baseia em tudo, nos oferece, no seu aspecto filosófico, para nós observarmos sempre qualquer coisa, usando a razão, a lógica e o bom senso. Isso é fundamental na nossa vida. E também, o que ela nos oferece? Um guia para a nossa evolução moral. Então, ao apresentar de forma clara e lógica as leis morais divinas e as consequências das nossas ações, o Espiritismo oferece um roteiro seguro para o progresso espiritual, incentivando a prática da caridade, da humildade, da paciência e de todas as virtudes. É isso que nos move, que nos dá esperança, que a vida é apenas um segundo na nossa existência. Já vivemos muitas e muitas existências. Estamos aqui vivendo agora, talvez a nossa melhor e mais oportuna de todas as nossas existências. Um momento de transição em que estamos passando de um mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração, onde o bem vai suplementar, ser maior que o mal. Porque hoje, infelizmente, o mal ainda predomina em toda a humanidade. Então, na nossa evolução, estamos seguindo adiante para um mundo de regeneração, onde precisamos sempre entender que no mundo de regeneração, o bem ficará acima do mal. Vamos pensar assim, para vivermos cada vez melhor. O que mais que ele nos oferece? O uso da razão. É o novo Consolador que consola através da razão, com explicações lógicas e claras, mostrando o que somos, de onde viemos, o que fazemos e para onde vamos. Explica o porquê do sofrimento na Terra, ao mesmo tempo que desperta a nossa sensibilidade para o desenvolvimento do amor em nós. Os princípios espíritas vão pouco a pouco penetrando na nossa mente, no coração, transformando-nos em seres mais conscientes da justiça e do amor de Deus.
das nossas próprias potencialidades, das nossas possibilidades infinitas que nos levarão a viver o verdadeiro amor ao próximo e que tornarão a Terra um mundo de paz, felicidade, almejado por todos nós. E o mais interessante que eles nos oferecem, a fé raciocinada. Não é uma fé cega. Fé cega é aquela que nos obrigam a crer e não tem uma lógica, não tem uma razão, não tem um bom senso. Já o Espiritismo, que como filosofia, ele nos ensina a questionar tudo, o porquê das coisas. Então, a finalidade do Espiritismo realmente é o desenvolvimento da fé raciocinada. O que é a fé raciocinada? Kardec diz que é aquela que pode enfrentar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. Razão, lógica e bom tempo. Uma coisa da fé raciocinada. Uma pergunta simples, veja bem. Por que Deus nos criou, pensa bem, para nos condenar, aqueles que erraram, ao sofrimento eterno? Como um pai vai condenar um filho a sofrer eternamente as penas no dito inferno ou o gozo do céu? É assim que funciona? Não. A razão nos dá a fé raciocinada. Então, Deus não castiga ninguém, não perdoa ninguém. Ele dá a cada um livre-arbítrio, como falamos há pouco, e a possibilidade de nós possamos aprender a fazer escolhas melhores. Então, a semeadura é livre, a colheita sempre é obrigatória. Não podemos esquecer disso. Feito isso, nós temos um guia, e o guia é o Evangelho de Jesus, que Kardec sintetizou para nós somente na parte moral. É o que interessa, a parte moral. É aquela que vai nos transformar os homens, no linguajar de Paulo, né? Matando o homem velho e renascendo o homem novo, com novas ideias, novas atitudes, novos pensamentos. É assim que nós vamos evoluindo. Então, o que difere o Espiritismo das outras duas revelações, que foram Moisés e de Jesus? Veja bem, o Espiritismo difere das outras duas revelações porque não está centrada em ninguém, sendo resultado dos ensinamentos dos Espíritos, através de médiuns de toda parte do mundo. Espíritos que ainda hoje continuam se manifestando na tarefa de auxiliar o progresso moral da humanidade. Veja bem, a primeira revelação centrada em Moisés, a segunda em Jesus Cristo. A terceira não está em Kardec. Kardec apenas não criou nada, não criou o Espiritismo. Apenas Kardec percebeu os fenômenos que surgiam por toda parte e que sempre existiram. Leis novas e desconhecidas, dispondo-se a estudá-las, o que fez? Codificando assim a nova doutrina. Criou a palavra Espiritismo para destacar os novos ensinamentos do espiritualismo então existente. Então, gente, é isso que é interessante para nós entendermos a razão do Espiritismo. Não é uma religião formal, é uma religião de cunho interno. Kardec diz, entre os seus muitos epitetos, podemos dizer assim, que reconhece o verdadeiro espírita, ou o verdadeiro cristão, podemos dizer assim, pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para dominar as suas más inclinações. O que são as nossas más inclinações? São o nosso passado, que já vivemos muitas e muitas existências e trazemos conosco exatamente aquilo que ainda, como ignorantes que éramos, sem nenhum freio moral, fomos agregando muitas negatividades em nós, que estão armazenadas dentro de nós. Então, cada encarnação que nós temos, essas nossas virtudes, e existem também, e as nossas negatividades, são expostas dentro de nós como tendências. Então, as tendências afloram. Quando Kardec nos fala que nós precisamos do autoconhecimento, que os Espíritos dizem isso, Santo Agostinho, Espírito, faz para nós, lá no Livro dos Espíritos, a questão 919, quando ele nos diz da necessidade de nos autoconhecermos, é isso, é olhar para dentro de nós,
verificar as nossas virtudes para aprimorá-las e, ao mesmo tempo, ver as nossas deficiências. Por isso que é muito interessante nós conhecermos e nós vamos ver dentro de nós se somos egoístas, se somos rancorosos, se somos maledicentes, se somos desonestos, todas essas negatividades. Para quê? Para que, conhecendo a base da doutrina que nos dá a oportunidade, lembrando bem, livre-arbítrio, causa e efeito. Livre-arbítrio é a liberdade de escolha, causa e efeito é a responsabilidade pelas nossas escolhas. Então, feito isso, nós vamos devagarzinho colocando em nós os conhecimentos e vamos aprendendo que nós somos responsáveis pelo nosso destino. Não é Deus que castiga, não é nada, somos nós, através das nossas atitudes, nossos pensamentos, das nossas palavras. Então, feito isso, vai existindo algo, isso aí vai nos ajudando a moderação, vamos moderando o nosso modo de viver, de ser. E aí, o que é isso? Chama-se evolução. Estamos literalmente matando o homem velho e renascendo um homem novo, com novas propostas de vida. É esse o nosso objetivo, essa é a beleza da doutrina espírita. Então, feito isso, nós sabemos que essa vida, essa existência nossa, não é a primeira e nem será a única. Já foram muitas para trás e teremos muitas para frente, para que a gente possa seguir adiante. Então, a doutrina espírita traz para nós esse alento. Por quê? Porque ela veio provar, primeiro, a imortalidade da alma. Ela aceita, e veja bem, que aceita a imortalidade por muitas religiões, a católica aceita a imortalidade, os evangélicos, o budismo, todos creem nisso aí. Então, assim como Jesus, o Espiritismo não veio derrogar as leis do Pai, mas esclarecê-las com novas e comprovadas explicações, que tornaram muitos dos ensinamentos de Jesus até então aceitos somente pela fé dogmática, aceitáveis pela razão, e, portanto, facilitando a sua aplicação no viver cotidiano da Terra. Cumpre desse modo o Espiritismo a promessa de Jesus de ensinar todas as coisas até então ocultas e de lembrar as que estivessem esquecidas, tornando mais claras as lições ensinadas, muitas sob a forma de alegorias, que são as parábolas. Todas as parábolas não poderão ser entendidas só ao pé da letra, tem que sentir o espírito daquilo que Jesus quis dizer. Era a oportunidade, ele sabia que através das parábolas, que seriam facilmente transmitidas, geração por geração, seria mais fácil o entendimento da essência. Mas agora chegou a hora que o conhecimento já chegou. Nós já temos a mente mais aberta para entender aquilo que Jesus estava dizendo. Quando ele disse a cada um segundo as suas obras, ele estava dizendo o seguinte, ele está mostrando o livre-arbítrio, ou seja, a liberdade, o que fazemos, as nossas obras, o que fazemos, a cada um, o que fazemos, coisas boas, vamos receber coisas boas, a cada um segundo as suas obras. Então, se eu fiz coisas negativas, o que eu vou receber? Coisas negativas. Quando a gente entende isso, a gente vai à frente e vamos começar a nossa mudança íntima, porque nós sabemos que nós somos os responsáveis pelo nosso destino, como eu disse há pouco. Mais ninguém. Então, se estamos sofrendo algo hoje, vamos analisar como foi a nossa colheita, a nossa semeadura lá atrás. Pode ser nessa existência ou pode ser em outras existências também. Então, aí está entendendo. Se foi dessa existência, poxa vida, a doutrina nos explica como que fazemos. Primeira coisa, lá no livro Céu e Inferno, tem uma coisa, por incrível, aos advogados, interessante saberem disso. Tem o Código Penal da Vida Futura, interessantíssima. E lá, dentre os 33 itens desse código, tem um que diz assim, que nós podemos, nessa existência, já começar a limpar as deficiências nossas. Como? Primeiro, com arrependimento. Mas o arrependimento sincero, arrepender-se mesmo, isso aqui não me interessa mais. Segundo, expiar. O que é expiar? É o sofrimento que eu estou sofrendo. Eu fiz alguém sofrer? Como eu posso? E o terceiro item, a reparação. Como que eu vou reparar isso? Como que eu vou fazer para reparar esse mal que eu fiz?
E o mal não é só o outro, nós fazemos mal a nós também. Então nós precisamos nos perdoar e exercer o perdão, pedir o perdão e reciclarmos. Feito isso, nós estamos no caminho correto. Já estamos trabalhando a nossa futura encarnação, que com certeza será melhor, de acordo com o número de negatividades nossa que nós eliminamos nessa existência. Olha como ela é consoladora, que nos dá esperança, que não tem ritual nenhum. Move exclusivamente na transformação moral da pessoa humana. É isso aí. Pode ser usado o Evangelho segundo o Espiritismo, pode ser usado por todas as crenças, por todos podem usar, que não sai 1 milímetro do Evangelho de Jesus, da parte moral do Novo Testamento. Pensem nisso. Então, e com as explicações dos Espíritos Superiores, que vêm a brilhantar, explicar as parábolas de uma forma clara, objetiva, sempre não nos condenando, mas mostrando o caminho correto para que nós possamos seguir. Essa é a beleza da doutrina. Que não, olha, gente, o Espiritismo não impõe nada, apenas expõe, usando sempre toda a doutrina pode ser questionada, toda, mas sempre usando razão, lógica e bom senso. Isso é fundamental. Todas as religiões, se vocês usarem a razão, lógica e bom senso, com certeza vocês vão tirar automaticamente a fé cega, aquela que obriga a crer algo que é irreal, que não tem lógica, que não tem razão, que não tem bom senso. Vão entender que práticas exteriores não resolvem nada. O que vale é o interior nosso, a nossa mudança. Não adianta cultuar imagens. Veja bem, não estamos criticando ninguém, cada um é responsável por tudo, mas não há necessidade. A necessidade é íntima de cada nós. Nós temos um padrão vibratório, somos seres energéticos, espiritualmente falando, que irradiamos e recebemos energia. Então, quando nós estamos bem, desejando bem, fazendo bem, agradecendo pela nossa vida, por pior que seja aquele momento que estamos passando, que sabemos que não é eterno, que é passageiro, nós estamos criando um padrão vibratório fantástico, que nos envolve. E de acordo com esse padrão vibratório, de acordo com o que falamos, o que pensamos, o que desejamos, as nossas atitudes, nós atraímos seres espirituais. Se estamos com um padrão vibratório bom, nós estamos atraindo anjos, nossos bons espíritos, que irão nos ajudar nos embates da vida, não para resolver nossos problemas, mas para nos fortalecer, para que nós possamos encontrar as soluções por nós mesmos. É a valorização do ser humano. Mas se nós estivermos com um padrão negativo, né, padrão envoltório espiritual ruim, somos pessoas maldosas, com ódio, com rancor, com maledicência, inveja, ciúme, o que nós vamos atrair? Vamos atrair espíritos ainda impuros que estão rodando por aí energeticamente e cria-se a sintonia e eles passam a nos influenciar negativamente, nos arrastando mais e mais para situações que às vezes ficam até insolúveis perante a vida humana. E quantos ainda estão aí fazendo absurdos, estão matando, estão se suicidando? Por quê? Por falta dessa religião que abrace-os no momento de dor, de angústia. Entenda que ninguém vai... aquela pessoa me magoou, ele que é culpado. Não. Olha, gente, as ofensas nós devemos encarar como se fosse um presente. O presente, você aceita se quiser. Se a pessoa te ofendeu, se você revidar, você aceitou o presente. Mas se você aprender a bloquear aquela ofensa, entendendo que essa pessoa que te ofendeu não é talvez muito má, mas é uma pessoa que ainda, falando assim, como se fosse evoluindo, a evolução está um pouquinho atrasada, essa pessoa precisa de quê? Precisa de luz. E quando você realmente olha para essa pessoa e fala, olha, o presente é seu, tudo bem, e vamos dormir em paz.
É a mesma coisa. Ah, eu perdi perdão para a pessoa não me perdoou. O problema não é seu mais. Você transferiu o problema. Ela que não perdoou. Porque nós devemos perdoar. Porque lá na oração do Pai Nosso está lá. Perdoai as nossas ofensas como nós perdoamos a quem nos ofendeu. Veja bem, a coerência da doutrina espírita. Então, mostrando isso, o Espiritismo, que falamos a respeito disso hoje, nós vamos viver melhor. Vamos aprender a viver um dia de cada vez. Não vamos nos apegarmos ao passado, porque o passado é passado. Ele é um parâmetro, mas não é uma bússola mais. A bússola, agora, nós vamos fazer o que estamos fazendo agora para nós almejarmos um futuro. Por quê? Porque é no futuro, no presente é que estamos semeando e vamos colher lá no futuro. É isso que é interessante para a gente pensar. É essa vontade, essa confiança que a gente tem que, olha, vamos vencer, eu vou melhorar, porque eu vou me dominar, porque eu sou o dono da minha vida. Então eu vou me propor a modificar um pouquinho aquelas negatividades, vou fazer uma promessa para mim mesmo. Eu vou ser menos maledicente, eu vou ser menos invejoso, menos ciumento, vou ser menos desonesto, menos rancoroso, e vamos batalhar isso, batalhar, vibrando bem para que nós possamos ter o concurso, a influência positiva dos nossos anjos de guarda, que são espíritos bons, espíritos de luz, que virão nos ajudar, fortalecer, e nós possamos seguir adiante. Olha, perdoar para ser perdoado, pensem nisso. É muito interessante para que a gente possa viver bem. Então, a doutrina espírita reconhece muito as revelações de Moisés, que foi o plantador da semente do monoteísmo. Em Jesus, o mestre que exemplificou o amor. Mas o Espiritismo, como terceira revelação, vem para complementar, esclarecer os ensinamentos precedentes, trazendo uma compreensão mais profunda e abrangente da realidade espiritual e do plano divino para a humanidade. Então, gente, é isso que eu vou dizer para você. O Espiritismo, como terceira revelação que estudamos hoje aqui, oferece o quê? Uma visão integrada da ciência, da filosofia e da moral, proporcionando consolo, esclarecimento e um guia seguro para a nossa jornada evolutiva. Estamos aqui para evoluir. Ele representa, então, um avanço significativo na compreensão das leis divinas e a prática do amor em sua essência mais pura. É um amor ágape, podemos dizer assim, pureza. Sem qualquer outra coisa, pureza. É considerada a terceira revelação por apresentar um novo corpo de conhecimento e princípios que dão continuidade e aprofundam os ensinamentos divinos revelados anteriormente, utilizando sempre a razão, a lógica e o bom senso como ferramentas para a compreensão da fé. Então, gente, é isso que eu trouxe para vocês hoje. Então, todas as segundas-feiras, sempre às 19h30, nós continuaremos estudando o Evangelho segundo o Espiritismo de uma forma bem rápida. São 30 minutos que a gente fica aqui trazendo para vocês, para não ficar cansativo. Depois vocês podem... Eu aconselho muito vocês terem esse livro aqui, independente da sua religião. Você não precisa comprar não, vai no YouTube, no Google, coloca lá, Evangelho segundo o Espiritismo, tem, de graça lá, para vocês acompanharem. Hoje, por exemplo, capítulo 1, eu não vim destruir a lei. Itens 5 a 7, o Espiritismo. Semana que vem, nós vamos ver o item 8, que é muito interessante, vamos falar aqui, que é a aliança da ciência e da religião. É isso que é interessante, eu quero conclamá-los. Vamos juntos nos modificarmos. Vamos juntos fazer renascer um homem novo, uma pessoa nova, com novos propósitos, com novos pensamentos, com novas palavras. É um trabalho árduo? É. Por quê? Porque somos espíritos imperfeitos ainda. Moramos num mundo de expiação e de provas. Chegaremos lá, mas depende exclusivamente de cada um de nós. A gente fala assim, o mundo não vai modificar. Mas quem é o mundo? O mundo somos nós, cada um de nós. Se eu me modificar, automaticamente o meu entorno também vai sentir essa modificação.
E devagarzinho vamos formando uma egrégora. Vamos cada vez mais melhorando e o mundo estará se modificando quando todos nós nos modificarmos. Então, meus queridos, esta é a mensagem de hoje. Falamos um pouquinho sobre o Espiritismo. Vão lá no YouTube, canal Clayton Brito, se inscreva em meu canal e lá vocês terão todas as nossas palestras e estudos. A todos um grande abraço e uma boa noite. Fiquem com Deus, muita luz em suas vidas, principalmente se você está passando por um momento difícil. Creia, vai passar, mas depende de você. Ao invés de reclamar, costume agradecer. Pense nisso. Um grande abraço e uma boa noite. Tchau, tchau.